Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler de la possibilité d'apprendre en langue étrangère sans suivre des cours et sans l'aide d'un professeur. J'enregistre cette vidéo en français car en fait le français a été la première langue que j'ai appris complètement par moi-même. Si tu me demandes, je dis oui, il est possible d'arriver au même point dans lequel je pars maintenant. Il suffit de suivre de bonnes méthodes d'apprentissage naturel et vous pouvez s'exprimer de manière authentique, comme je le fais maintenant. Les gens pensent que la seule façon d'apprendre en langue étrangère est de s'inscrire en cours, mais le projet de Fluence est là pour déconstruire cette idée. Donc, si vous voulez apprendre n'importe quelle langue sans avoir d'un cours, vous êtes en bon endroit. Ici, je vais passer en revue diverses techniques sur la façon de faire cela e atteindre um stade avancé dans quelques mois. Muitas pessoas me perguntam como é possível aprender uma língua sem fazer um curso. E eu sei falar disso porque foi exatamente o que eu fiz com o francês. Alguns anos atrás eu resolvi que eu ia aprender essa língua completamente sozinho, utilizando os conceitos do que se tornou o Projeto Fluência. Então eu comecei a consumir muito conteúdo em francês, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E confesso que não foi tão fácil. No começo era bastante difícil, eu não entendia tão bem as palavras, mas eu fui confiando no método e persisti. Então, depois de alguns meses, a minha audição já estava bastante treinada para entender esses sons que são meio chatinhos do francês, e eu comecei a arriscar a falar. E eu continuei nessa jornada até que eu chegasse à fluência. E eu, de fato, cheguei à fluência no francês. E não, você não precisa de um talento sobrenatural para fazer isso. E muito menos para ter facilidade com línguas. Eu aplico técnicas que qualquer pessoa pode seguir e vou ensinar você a fazer isso através do Projeto Fluência. Aqui eu vou mostrar para você os insights que os maiores poliglotas usam para aprender qualquer idioma em pouco tempo e que comprovadamente funcionam. Então começa agora a consumir conteúdo na língua que você quer aprender e você vai atingir os mesmos resultados que eu consegui com o francês e com outras línguas. Aqui eu vou te mostrar como e onde conseguir esses conteúdos, além de muitas outras ferramentas. Espero que isso tenha ajudado você e se você precisar de qualquer ajuda ou tiver alguma dúvida, eu adoraria ler seus comentários aqui embaixo.